Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar de desafios da educação corporativa. Nós vamos ter a Carla Campos, que é uma profissional excelente na área de educação. Vocês vão ver como que ela traz experiências ao longo da carreira dela riquíssimas. Então, se você tem dúvidas a respeito desse tema, coloque aqui nas interrogações. Se você quer participar com a gente, tem comentários, coloque aqui nos comentários pra gente. Se você acha que essa live vai ser interessante para algum amigo, vai lá, envia para ele um convite, fala para ele para participar aqui com a gente. Ei, Regi, prazer te ver aqui, que delícia! A nossa convidada de hoje chegou, Natália, seja muito bem-vinda. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Dá um feedback aí. Ei, Carlinha! Boa noite. Obrigada pelo convite para essa live, que promete ser bem especial. Só o fato de você estar aqui, ela já é muito especial. Você não está entendendo? Gratidão aí pelo convite, viu, Ju? E obrigada a todos que estão aí conectados com a gente. E eu que agradeço. Carlinha, nós já estamos com pessoas aqui maravilhosas. Dá uma olhada que a Maria Rejane está aqui com a gente. A gente tem o Paulo Tavares, tem a Kelly, tem a Natália. É muita gente legal conversando aqui com a gente. Vou, então, abrir a nossa live, porque a gente tem tanta coisa boa para compartilhar com vocês que nós vamos ser pontual, não é isso, Carlinha? Isso mesmo. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje é sobre o desafio da educação corporativa. E já a Carla vai se apresentar para vocês. Gente, é uma pessoa indescritível, uma profissional maravilhosa, uma bagagem para colocar qualquer um encantado com ela. E no final da nossa live, vocês vão me dizer se vocês concordam comigo ou não, tá? Ai, meu Deus, a responsabilidade só aumenta desse jeito. Eu tenho certeza da capacidade de absorver, viu, Carlinha? Gratidão pelo carinho de sempre, né? As nossas trocas são sempre muito positivas. Então, o registro da boa experiência é o que fica. Obrigada. Verdade. Pessoal, quem tem um comentário sobre o assunto, coloque aqui pra gente em comentário. Quem tem perguntas para Carla, aproveita essa bagagem, coloca aqui nas interrogações. Para aqueles que acham que a live de hoje tem contribuições para amigos, colegas, parentes, vai lá, convida ele para participar com a gente. E se você está gostando do caminho que a gente está percorrendo, vai, curte aí pra gente. Sol, Arlen, sejam muito bem-vindos. E agora eu quero convidar a Carla Campos a nos dizer, Carlinha, conte um pouco sobre você, por favor. Vamos lá. Então, Carla Campos, né? Para quem não me conhece, eu sou especialista em educação corporativa, em desenvolvimento humano e organizacional. Atualmente, eu sou supervisora de uma universidade corporativa aqui em Belo Horizonte. Eu aprendi que a gente não fala que eu sou, né? Eu estou, mas eu sou tão apaixonada com o que eu faço que eu sou e estou é tudo junto e misturado, né? Então, eu atuo em uma universidade, a empresa que eu trabalho hoje, eu estou lá há 7 anos. Trabalhei desde a concepção da universidade, que agora fez 2 anos, né? Nos últimos dias a gente está em festa. E antes da empresa que eu estou trabalhando agora, eu passei por outras grandes empresas. Uma delas foi o ISBOR, né? Que é uma universidade corporativa muito conhecida aqui em Belo Horizonte, também em Minas e até fora. E é isso, é uma longa jornada voltada para a promoção do desenvolvimento corporativo dentro das grandes empresas, que eu tive, né, o prazer aí de poder aprender e contribuir aí com esse processo. Carla, você falou isso, de repente entra a Isabela como se fosse mais apagado. Bela, obrigada aí pela participação, obrigada a todos, que delícia estar com vocês aqui hoje. Aproveitem aí a oportunidade para nos desafiar, porque assim o nosso bate-papo vai ficar mais gostoso, né, Ju? Para a gente falar, né, um conteúdo que vai, de fato, agregar valor aí para quem está nos ouvindo.
Ó, ela está dizendo que é muito amor envolvido. E como? Depois ela vai contar mais pra gente sobre esse amor ao longo da live. Mas, pessoal, Verdade. vamos então entender. Carla, algumas pessoas não sabem exatamente o que é a educação corporativa e a universidade corporativa. Conta um pouco pra gente o que são esses dois elementos, por favor. Tá bom. Eu vou estar acompanhando os comentários pelo computador para facilitar a visualização. Então, uma hora eu vou estar um pouco olhando para baixo, mas é para não perder nenhum comentário, nenhuma provocação aí ao longo da nossa conversa. Uma universidade corporativa é um espaço, né, educacional alinhado às estratégias organizacionais que tem como objetivo promover o desenvolvimento aí do negócio através dos processos educacionais do desenvolvimento organizacional. E o nosso foco enquanto universidade corporativa, acho que isso é importante ficar bem claro, é trabalhar voltado para resultados, né? É claro que os nossos empregados ganham com esse processo, mas a todo momento existe, né, um esforço, um trabalho meu e de toda a minha equipe aí para dar evidência para a organização, né, para os nossos grandes patrocinadores, de que a educação ela pode ser facilmente revertida em resultado. Essa é uma das nossas crenças e especialmente aí nesse momento tão incerto, né, de pandemia, tão sem precedentes, a gente está sendo super desafiado a olhar para os processos educacionais, né, para o nosso portfólio e mantê-los de pé mesmo que à distância. Né? A gente vai falar um pouquinho aí desse desafio e estamos, né, sendo super desafiados. É um momento que a gente está aprendendo muito, que está acelerando o nosso processo de transformação. Alguns aprendizados aí dessa jornada, a gente já sabia, né, que era necessário fazer essa transição, mas por um certo conservadorismo, né, a gente sempre, né, tá dando passos curtos e muito seguros. A gente adiou um pouquinho e com a pandemia ela escancarou tudo, né? Então, assim, a gente teve que fazer muitas coisas acontecerem de uma forma rápida e os resultados têm sido muito positivos, né? O legal de tudo é isso. A gente tem alguns atropelos, sim, natural de qualquer processo de transformação, mas tem muita coisa boa acontecendo aí na empresa e eu tenho certeza que nas empresas aí de todos que estão nos ouvindo, muitos serão os aprendizados aí desse momento. Carlinha, que delícia. Pessoal, só para a gente fazer aqui uma síntese, porque ela falou numa simplicidade de uma coisa, de uma densidade. Primeiro, quando a gente fala de educação corporativa, a gente está falando uma educação que vai fazer com que as pessoas façam hoje algo que nos aproxima do futuro. Mas não é qualquer aproximação do futuro. É uma aproximação do futuro dentro de uma organização que precisa sobreviver e prosperar. Então, eu preciso unir o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento técnico ao resultado da pessoa, da área e da empresa. E aí a gente aqui que é H sabe que a maior parte das pessoas pergunta assim: qual que é o percentual de contribuição da educação no resultado do que as pessoas fazem? E, gente, esse é um desafio enorme que a educação corporativa tenta responder o tempo inteiro. E aí, eu vou fazer a segunda pergunta, Carla. Como é que é esse negócio de escola, né? Na universidade normal, você divide assim, área biológica, área exata. Como é que é isso dentro da organização? Conta pra gente. Vamos lá. Dentro da universidade que eu atuo hoje, a gente modelou o nosso portfólio em escolas, sim, e aí eu acho que vale a pena abrir um parêntese, né? A gente teve uma tutora maravilhosa, uma grande mentora, que foi a Ângela Fleury, que nos apoiou juntamente aí com a Dom Cabral na modelagem, na concepção da universidade. E nesse trabalho que foi feito aí por um longo período, né, a gente antes se posicionava como uma educação corporativa, até a gente conseguir virar essa chave para uma universidade corporativa. Eu acho importante compartilhar um pouco dessa experiência, porque deve ter pessoas aí nos ouvindo com esse desafio. A gente levou cerca de 5 anos, aproximadamente. E aí, quando nós tomamos a decisão, né, e percebemos que a alta liderança estava patrocinando esse movimento,
nós convidamos a Dom Cabral para nos ajudar nessa construção. E aí a metodologia trazida, né, além da gente definir o posicionamento, a filosofia, o público-alvo das iniciativas, quais metodologias seriam norteadoras para os nossos processos de desenvolvimento, a gente revisitou o nosso portfólio e a gente chegou aí nas escolas. Então, dentro da estrutura que a gente tem hoje, a gente tem uma escola bem parruda. Ela existe desde 2014, foi o nosso primeiro grande produto de desenvolvimento dentro da área. Mesmo antes, né, do nosso posicionamento enquanto universidade, esse produto já existia. E é a escola de liderança, voltada para 100% dos líderes da companhia, que antes da pandemia passavam cerca de uma semana imersos com a gente em desenvolvimento. E aí eu vou fazer um parênteses de como que a gente virou aí essa chave. Outra frente que a gente tem de atuação é com o público de staff, e aí sim nós temos algumas escolas, né, da área comercial, da área de suprimentos, jurídico, e temos também um outro foco que é a capacitação operacional. Essa sim nos trouxe mais desafios, né, especialmente porque 100% do nosso portfólio de educação operacional antes da pandemia era presencial, né? Totalmente mão na massa, com uma prática bem estruturada. E aí, no dia 17 de março, quando, né, a empresa implementou o home office para 100% do nosso público administrativo, e né, os profissionais de staff e das operações também entraram nessa mesma condição, a gente se viu com aquele cronograma todo elaborado, né, mega desafiador para a gente entregar o ano aí de 2020 com louvor. Estávamos todos na nossa equipe revisitando o nosso portfólio e definindo, né, o que seria possível dentro dessa nova realidade dar continuidade. E aí, em relação à escola de liderança, que já existia desde 2014, no formato presencial, e aí vale a pena ressaltar que um dos pontos altos, né, das avaliações era exatamente a possibilidade que os líderes viam de network, de troca, até porque a minha empresa tem como característica uma dispersão geográfica muito grande, a gente está em mais de 400 municípios, então eles utilizavam, inclusive, desse canal de desenvolvimento para encontrar, para interagir, para encontrar soluções de problemas, e eram os pontos altos que nós tínhamos, né? E aí a gente teve que virar a chave, né? A gente manteve a nossa programação, tem cerca de 2 meses que essa programação está no ar, e a gente está tendo uma ótima aderência aí da liderança. Eles relatam que não teve perda, né, em relação à qualidade da capacitação que está sendo realizada. E após conhecer e viver essa experiência, putz, o cara saiu lá de Imperatriz para vir para Belo Horizonte. Então ele super otimizou o tempo dele, né? E como consequência, a gente teve uma redução muito considerável no nosso pacote de viagens, né? Cerca de 500 líderes viajando do Brasil todo para Belo Horizonte para ser capacitado, deixou de existir de um dia para o outro. Então, assim, essa escola está indo bem, né? Não tem nada crítico que não tenha sido contornado em relação aos desafios da pandemia. Para o público de staff, nós já fazíamos várias iniciativas à distância. Carlinha, deixa eu te pedir, explica para as pessoas o que é o staff. Nem sim, são as áreas administrativas que suportam as nossas operações. Jurídico, comercial, saúde e segurança, RH, comunicação, né? E aí, para esse público, né, os analistas, especialmente assistentes, né, já que a liderança tem outro foco de capacitação, essa virada de chave ela foi um pouco mais tranquila, porque a gente já tinha pílulas do conhecimento virtual, a gente já estava com um canal no ar no VLTube, que a gente, né, com muita recorrência, acaba ampliando o repertório da equipe por meio dessa ferramenta. A gente está com uma série, né, várias séries agora de podcasts. É uma ferramenta que tem tido uma aceitação muito boa, não só para esse público, ela é transversal, mas a gente potencializou esse canal. E um outro produto que nasceu foi as webinars, né? A gente, num primeiro momento, implementou para a educação corporativa trazer um pouco de conforto para os nossos empregados, trazendo temas, né, que estavam lá em março, abril, em voga,
como desconforto contemporâneo, temas relacionados à saúde emocional, à saúde mesmo, à pandemia. E hoje esse produto, né, ele já tem uma recorrência um pouco mais espaçada, ele acontece uma vez aí por mês, e a gente já está trazendo, né, agora temas relacionados ao nosso negócio. Mas foi um processo aí evolutivo para agora a gente se conectar de novo aí com o que é foco da universidade. E aí, entrando um pouco na fatia das operações, né? A gente tem uma operação muito pesada, de maquinários muito pesados, com altíssima complexidade. E era impensável falar de educação à distância com os líderes operacionais, né? Esse ainda é um dos desafios meu e do meu time. A gente tem trabalhado essa cultura, né, da educação online de uma forma um pouco mais paulatina. Então, todos os produtos que a gente leva para esse público, a estratégia que a gente adotou foi: a gente não vai fazer nada de uma forma top-down. Não dá, porque a gente tem certeza que nesse formato a gente não vai ter uma boa aderência, uma boa participação e que a liderança vai comprar. Então, a gente traz a liderança para perto da gente, a gente traz os tubarões, que é uma figura multifuncional que a gente tem dentro das nossas operações-chave, para co-construir os nossos programas. E aí a gente está, né, de uma forma muito responsável, fazendo essa virada de chave. E algumas constatações a gente já tem, e eu posso até compartilhar. Assim. A gente tem uma escola operacional, onde todas as nossas funções críticas dentro das operações têm um pool de treinamentos associados. E aí a gente olhou para essa lista que é gigante, né? E a gente percebeu que cerca de 60% dos treinamentos que antes a gente estava se propondo a fazer de forma presencial, é possível e o mercado já faz alguns deles no formato online. Então tem aí uma quebra de paradigma grande, né? Juntamente à liderança, aos empregados que têm uma baixa familiaridade com recursos tecnológicos, que não dispõe de um computador, né? É um cenário muito diferente do nosso, que trabalha diariamente, né, com um notebook. E aí a gente está contornando, né, enquanto universidade, esses dificultadores para que a gente não tenha nenhum impeditivo aí para fazer a educação acontecer em 100% da nossa empresa. Então, assim, um dos nossos posicionamentos é que a nossa universidade ela é sem fronteira. Ela é sem muro, porque já é uma característica da nossa empresa. Então, né, não tem como ter nenhum entrave. A gente trabalha arduamente para mitigar qualquer tipo de bloqueio, né, por a gente acreditar genuinamente no poder transformador da educação. Né? A gente consegue correlacionar. Uma das estratégias que a gente fez enquanto área de capacitação educacional foi se plugar na engenharia, reconhecer os indicadores, né, que são valorizados pela empresa, que remetem à produtividade, à redução de manutenção, de taxa de manutenção, de segurança, né? A empresa tem como valor, como regra de ouro, a questão da segurança. E com isso a gente capacita, mede os resultados e consegue dar uma visibilidade bem bacana e atrelar, né? Não é um ROI completo, um retorno sobre o investimento clássico dentro da metodologia que a gente tem nas academias, mas é bem perceptível e palpável esse resultado. Pessoal, olha a quantidade de coisas que a Carla está trazendo. E eu tô aqui, ainda bem que vai ficar gravado, né? Porque aí a gente pode voltar para poder assistir de novo. Quando ela traz as escolas, né? Então ela trouxe a escola de liderança, ela traz 400 municípios nos quais as equipes estão distribuídas. Imagina o que é fazer gestão de uma educação para 400 municípios totalmente diferentes no nosso Brasil. Desde a linguagem até a necessidade daquele local, ao negócio que está naquele local, as diferentes áreas. Segundo, ela traz então para a gente o que é staff, né? Esses profissionais que são pessoas em geral de um nível superior, especialistas numa determinada entrega e que nos ajudam a fazer a empresa acontecer, em geral, sendo pessoas de áreas de suporte, de áreas de apoio.
E aí ela traz as pessoas que colocam mão na massa no dia a dia da organização, que fazem com que as coisas aconteçam. E é então a escola de operações ou operacional. E aí ela vai trazendo que a pandemia, ao invés de ser encarada como um desafio, foi Não, encarada como uma oportunidade. E isso aí, foi. gente, olha para vocês verem um canal no YouTube, um canal de podcast, insights, 60% de um conteúdo em que você viaja 400 municípios para dar, o que você tem que treinar multiplicadores sendo feito à distância. E esse 60% já demonstra educação gerando resultado, educação minimizando custo, educação garantindo no momento de desinformação, informação de qualidade, informação útil, informação necessária e informação chegando para gerar segurança onde às vezes tem insegurança. Mas uma informação adequada à necessidade dessas pessoas. Carlinha, conta um pouco pra gente. Que público é esse? Me conta um pouco mais sobre os desafios para você de fato acessar ou dar acesso a esse público. O público operacional, que é a Isso. dúvida. Conta para as pessoas quem é esse público, né? O que eles fazem? Tá bom. Dentro das nossas operações, a gente tem mecânicos, eletricistas, técnicos de diversas frentes, né? Tanto mecânica, eletricista, de automação. A gente tem os operadores multimodais, né? Que são as portas de entradas aí dentro das nossas operações. A gente tem controladores, a gente tem os inspetores, a gente tem tubarões e a gente tem os líderes, né? Que fazem essa alavanca toda funcionar, essa engrenagem rodar. E dentro das operações, enquanto liderança, supervisores, gerentes de áreas, GGs e a diretoria. Então, assim, falando de capacitação para esse público, não é o mesmo remédio para todos eles, né? Eu vou te atropelar para te perguntar uma coisa. A gente coloca tubarão em tanque que você prende peixe para o peixe não morrer, que você deixar ele sozinho, o peixe morre. E o tubarão faz eles correrem, ficarem vivos e sobreviver quando você pescou. Me conta o que é esse tubarão seu aí, que eu acho que deve estar um tanto de gente perguntando. Gente, o que é essa profissão tubarão? Fala um pouquinho pra gente, Carlinhos. Sim, é um profissional que se destaca dentro das nossas operações por ele ter domínio de praticamente todos os processos daquele núcleo que ele atua. Então, ele é um profissional multifuncional que consegue dar cobertura. Na ausência de um mecânico, ele assume, né? Na ausência de um operador multimodal, ele está ali na linha de frente. Então, ele é uma figura-chave. O inspetor teve que sair para uma rotina, né, diferente daquela abrangência da operação, ele faz também esse papel. Então, é uma das pessoas, é uma metodologia aí baseada na Toyota, no TPS, né? Onde a gente define, né, essas pessoas que são alavancas aí para a gente garantir uma boa produtividade dentro da nossa companhia. Excelente, muito obrigada. Viu, gente, que o tubarão não deixa nada morrer, nem fica parado? Esse Segura a onda geral. Carlinhos, mas me conta então dos desafios vivenciados nesse e em outros momentos para fazer com que essa escola de fato aconteça. Uhum. Então, né, falando um pouco desses desafios, qual que foi o cenário que a gente enfrentou? Mediante a identificação, né, da possibilidade de fazer acontecer o treinamento X à distância, a gente foi testar para ver se isso daria certo. E aí, qual foi o cenário que a gente encontrou, né? Como eu também já mencionei. Um operador com baixa familiaridade, né, com domínios em relação às ferramentas que hoje a gente dispõe para a educação. Na empresa a gente utiliza o Teams. Uma baixa conectividade, né? Então, até pela falta de um equipamento à disposição dele, normalmente dentro das operações a gente divide os computadores. Ele não dispunha tão facilmente aí desse recurso. Uma surpresa, 100% deles têm um celular, né? Eles estão conectados no WhatsApp. O que a gente percebeu nessa experiência é que eles não têm conexão de banda larga, um pacote de dados que consiga, né, fazer acontecer uma capacitação de 4 horas. Mas o recurso está ali.
Essa também foi uma das constatações aí nesse mergulho aí as operações. E aí, quais são os movimentos que a gente está fazendo para contornar esse cenário? A primeira coisa, né? Diante desse fato, um estudo que a gente está fazendo junto à área de TI, com o suporte deles, é de tentar garantir um acesso patrocinado. E o que é isso? A exemplo do que a gente tem, por exemplo, na Magazine Luiza, que quando você faz, né, você baixa o aplicativo deles, você consegue fazer compras na plataforma sem gastar o seu dado, justamente para que a falta de conexão seja intensiva, para eles conseguirem garantir a venda, a gente tem esse mesmo objetivo: patrocinar os acessos no nosso portal de educação, para que isso não seja uma barreira. Uma outra frente que a gente está estudando, né, ainda não está concreta, é a possibilidade, juntamente com a empresa que hoje fornece os computadores dos nossos empregados, de estabelecer um contrato com ela para uma venda com desconto em larga escala, né, e um pagamento facilitado. Parece uma coisa basal, mas para as operações isso não é basal, né? A gente está falando de uma pessoa que tem uma renda de R$ 2.000 e, né, abrir mão de um recurso de R$ 1.500 faz toda a diferença, requer um planejamento, né? Então, o objetivo da empresa é tentar, de alguma forma, facilitar esse investimento. Uma outra frente que a gente está avaliando também a possibilidade é de implementar nos diversos sites que a gente tem uma sala, não vai ser uma universidade corporativa maravilhosa, toda sofisticada, né? É uma sala com recursos básicos, né, que dê ao empregado conforto e uma certa privacidade para ele ser treinado dentro das nossas operações. Então, tem várias frentes aí que a gente está estudando, porque a gente tem certeza, né? Nada será como antes. Então, mesmo depois, né, que a gente passar por essa pandemia, a gente já falou, inclusive, sobre isso, a nossa responsabilidade vai aumentar muito, né? Porque a gente vai ser naturalmente muito questionado em relação à capacitação presencial. Então, nesse sentido, a gente vai ter que só trazê-los para uma capacitação em Belo Horizonte ou em qualquer outro corredor que a gente opera, para fazer uma mega capacitação para eles perceberem, né, relevância se comparado à metodologia à distância. Então, nosso desafio não para, né? Ele continua aí, mas a gente tem muito carinho, né, pelo que a gente faz. A equipe é muito engajada, ela olha muito para fora, que eu acho que, né, esse movimento ele também é muito saudável, bem diversos, né? A gente faz com muita recorrência e aí a gente está buscando, né, possibilidades para conseguir se qualificar para enfrentar esse cenário tão desafiador. Carla, eu estou encantada com as coisas que vocês têm feito, porque é um olhar para o humano e um olhar para o resultado. E eu preciso te dizer, tem 1 milhão de pessoas fazendo elogio e os elogios foram subindo. Eu espero que você esteja vendo. E eu não posso deixar de citar a Márcia Naves, que está aqui, dizendo excelente estratégia, não é básico, é acesso. A Mônica Feroli, né, falando desse pra jeito você. eu vou ter que conseguir falar aqui, né? A minha mentora Mora aí, que eu tenho muito respeito, muito carinho. Tô vendo um monte de gente aí nos acompanhando, muita gente especial, que delícia, gente. Nos provoque aí, nos mande pergunta, que assim a gente fica com um bate-papo mais direcionado. É isso aí. Pessoal, tem um comentário? Já passou alguma coisa? Tem alguma dica? Você está vivendo o mesmo desafio? A Mônica Feroli quer já marcar um bench com você. Tá aqui perguntando como é que faz no final da live. Eu adoro, estou super à disposição. Eu adoro, né, fazer benches e também receber visitas aí. Podem me procurar, eu vou deixar meu canal aí com vocês depois. O Paulo está dizendo, são vários os cuidados com o colaborador, o resultado certamente será positivo. A Márcia colocando aqui corações para você. Ludmila Máximo falando maravilhosas. Nós tivemos aqui a Renata dizendo que você é linda. Tivemos aqui o Paulo Matos falando duas feras aí. A Kelly Fernandes, sensacional. Rejane batendo palma. Keninha falando de maravilhosas. Olha, é um conjunto de elogios assim, sem precedente.
E Oh, pessoalmente, gente, gratidão, muitíssimo obrigada. Cada uma dessas pessoas que você foi falando aí foi passando um filme. Eu aprendi muito com todas elas. Então, assim, somente agradecer, né, pela essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. E obrigada demais, gratidão. Márcia está dizendo para você. Você está falando de temas complexos com extrema naturalidade. E isso só é possível quando se tem propriedade. E é isso aí, Márcia. É o que eu falei dela. Ela fala de um mundo numa frase. Ó, a Isa tá falando aqui, minha mentora. Eu preciso falar, gente, porque ela é diferenciada. Carla é uma pessoa abençoada por tudo que ela fez, faz e pelos retornos que ela provoca. Ela é isso aqui. E eu espero que um dia, quem não conhece, tenha a oportunidade de ser abençoado de poder conhecê-la. Que é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Isso é um presente, né? Pode me convidar para várias lives. Obrigada Eu? pelo presente. Muita gratidão, né? E assim, eu não sou isso tudo aí que está sendo dito, mas é uma crença, né? Algo que eu acredito muito na humildade do aprendizado. E aí eu tento tirar o melhor de todas as pessoas que eu faço interface. E por isso eu sou uma coxinha de retalho de todos esses nomes aí que você foi mencionando, que eu aprendo muito com cada um deles. Obrigada. Bom, você ter a superintendente do ISVOR assistindo a sua live e que eu saiba, ela estava fazendo uma live. Uma pra cá, dizer. Mas, Carlinha, voltando ao nosso assunto principal, me conta. Quais são os principais indicadores para essas ações educacionais para esse público, né? Por que uma empresa tem interesse nesse processo educacional? Como é que a gente sabe que a gente está alcançando os resultados? Ótimo, tá bom. Além dos indicadores tradicionais que a gente tem dentro, né, da universidade, de satisfação, de aderência, de HHT, que são indicadores mensurados em todos os nossos treinamentos, como eu disse, o que a gente faz é entender com profundidade os indicadores das operações para correlacionar a capacitação. Então, a gente tem até um exemplo que a gente trouxe recentemente em uma das reuniões que nós estávamos com uma certa recorrência de eu quero explicar, mas é muito técnico, de quebra de casco de navio. Decorrente da nossa operação, a gente estava tendo alguns impactos que estavam levando um prejuízo à companhia em relação a esses reparos. E aí, como consequência, né, a gente já tinha essa figura que faz essa operação mapeada como crítica dentro das nossas operações. A gente potencializou essa capacitação para esse público. Esse público, mais do que uma capacitação, ele tem uma certificação, né, composta aí por várias etapas. E, ao final, a gente capacitou um site inteiro, justamente para conseguir colocar em xeque se a capacitação, né, traria um retorno em relação a esse indicador aí de reparo decorrente desses acidentes. E aí a gente teve um resultado super positivo. Cada impacto que se tinha era despendido um valor aproximado de R$ 500 mil para corrigir, para fazer uma correção em relação a esse acidente. E aí a gente conseguiu reduzir esse indicador em mais de 60% nos 2 próximos meses seguintes à formação. Então, esse é um exemplo, né? Eu estou falando de uma forma muito superficial, mas é possível a gente atrelar produtividade, né? Indicar taxa de manutenção, tempo de parada em relação às nossas operações, as capacitações que são ofertadas para esse público. E aí, eu brinco, né, com o meu time. Eu já atuei em 100% dessas cadeiras, né, para todos os públicos, liderança, staff, e claro, né, cada um com um desafio. Mas especialmente as operações, que para mim era um mundo, né, totalmente desconhecido, tem 1 ano e meio que eu estou com esse desafio, eu pude perceber de uma forma muito reta, né, essas conexões. Então, assim, é mais fácil convencer um líder operacional de que investir em educação faz a diferença e que a gente consegue facilmente atrelar isso a resultado, do que uma formação baseada em soft skills, que, né, é basicamente o pool de treinamentos que a gente tem para uma cadeira de liderança.
Então, é isso. Eu sigo aí com esse desafio. Não é uma cadeira, né, que eu tenho conforto ainda. São muitos os aprendizados, né? A linguagem das operações para a gente é um desafio. Mas não somente eu, como todo o meu time, é uma equipe muito engajada e que dia a dia a gente vem tendo aí surpresas, né, e aprendizados. E também alguns atropelos, né, obviamente, erros acontecem. Não, eu brinco que não sendo erro por displicência, tá tudo bem, a gente aprende com o erro e corrige a rota e vai em frente, né? E um outro ponto que eu não mencionei ainda dentro dessas frentes, que a gente tem como desafio, aí é um desafio só da minha equipe, né? Da gente manter o nosso percentual de satisfação em 90%. Para o cliente a gente fala 75%, né? Que eu acho que é uma boa referência. Mas assim, a gente tem um indicador de satisfação bem bacana, acima de 90%, em média 93%. Eu acho que muito desse processo, né, sem ser vaidosa, não é essa a minha pegada, é porque a gente se propõe a fazer tudo de forma muito customizada. E isso se reverte em qualidade, né, em aderência, em aplicabilidade, e é tudo preparado aí com muito cuidado. Acho que esse é um traço forte aí do nosso time enquanto universidade, e que com toda certeza contribui aí para esse percentual de satisfação. Que barato. Pessoal, olha o que é uma pessoa efetivamente fazer uma entrega estratégica dentro de uma organização, alinhando a ação do dia a dia, as dificuldades que acontecem de forma frequente, quase um Pareto, assim. O que aquele elemento gera de consequência, a importância de atuar na educação para fazer com que aquele elemento não aconteça, e a Carla traz percentual de resultado quase que imediato para essa situação. Carlinha, vou reforçar. Pessoal, pode ir colocando no comentário, traz para a gente as perguntas de vocês. Se vocês estão gostando, curte aqui. Convida alguém que vocês gostariam que ouvisse esse tema, que vocês acham que é importante para participar com a gente. Carlinha, Theo Macris, falando saudades demais da minha amiga de infância. Orgulho. Delícia! O poder aí das conexões, né? O que essa pandemia tem nos propiciado, né? Ah, que delícia! Thelminha, um beijo. Um beijo grande aí. Tô vendo que tem uma perguntinha aí do Paulo. Me ajuda aí, Isso. Ju. Eu vou chegar lá. O Paulo falou da nossa emoção, tocou o coração dele. E aí ele traz. Ao propor capacitação à distância, possibilita bons resultados. No entanto, você considera que é uma tendência para o futuro? Ou neste momento é valorizado em função da pandemia? Uhum. Assim, aí eu acho que vale abrir um parêntese, né? Em relação à liderança e staff, eu acho que é uma tendência, um caminho sem volta, e a gente fica aí com o desafio do que for de forma presencial, de ser muito especial. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do pool de capacitações de liderança, um dos treinamentos é o rito de passagem, onde o empregado, né, que assume uma posição de liderança, é totalmente baseado aí no pipeline de liderança, ele passa por um processo de autoconhecimento, conhecer a si próprio para conhecer o outro e liderá-lo, né? Esse treinamento, que ele é icônico dentro da empresa, inclusive muito valorizado, a gente não abriu mão de fazê-lo à distância, porque a gente sabe que de forma presencial ele vai trazer um resultado diferente para a gente. Mas as várias outras temáticas a gente consegue explorar e hoje as ferramentas, né, que a gente dispõe, a exemplo do Zoom, que a gente estava falando há pouco, né, um pouco mais cedo, o Teams, que é o que a gente tem implementado na nossa empresa, nos dá, né, uma flexibilidade, uma separação de salas por grupo. As metodologias ativas, né, também propiciam uma troca, uma interação boa, enfim. Para as operações, né, eu acho que vale a gente ponderar que essa decisão é uma decisão assim de muita responsabilidade. Não acho que a gente vai virar, né, o portfólio educacional das operações para 100% à distância, mas a gente vai ter sim parte desses treinamentos acontecendo mesmo após a pandemia nesse formato. Por quê? Né? A gente percebeu que a educação online ela gera um resultado bom, né, compatível com o que é esperado,
e mais, traz uma redução muito significativa em relação ao budget da universidade. Né? A gente está falando aí de cerca de 65%, de 70% de redução em alguns casos. Né? Então, o que a gente pretende fazer, Paulo, a gente já está olhando aí para esse futuro, é fazer um recorte. O que dá para ser à distância é um treinamento de sensibilização, é uma teoria que tem que ser transmitida, é uma comunicação que tem que ser feita, acontecerá nesse formato. Agora, a prática, né, a operação assistida, o treinamento on the job, ele tem um espaço muito importante dentro das operações que não dá para a gente abrir mão. Uma outra frente desse público são os treinamentos de requisitos legais, né, que é a base aí da nossa pirâmide, que são os treinamentos de requisito de acesso para o exercício da função. Dentro da legislação que a gente tem vigente no Brasil, na empresa que eu atuo, são 64 diferentes temas. Dos 64, apenas 9 continuam acontecendo em formato à distância. Então, assim, né, tem uma legislação que vigora que também nos impede de fazer essa virada de uma forma tão automatizada. Isso na prática não vai acontecer. Mas os 9 já nos dá, né, uma gordurinha aí no saving para a gente potencializar uma outra frente, uma outra capacitação. Carla, você trouxe alguns elementos importantes, né? Você falou on the job, que é uma metodologia. Você falou em role and play mais cedo. Para algumas pessoas que não conhecem metodologia de educação de adulto, conta um pouco dessas metodologias e o que você tem visto de efetividade dessas metodologias, assim, presencialmente e à distância, e como é que vocês têm feito com aquilo que precisa ser feito presencial? Tá bom. A gente utiliza, né, independente do formato, as metodologias ativas são nossas aliadas aí em relação ao processo de desenvolvimento. E aí a gente está falando, né, o que seriam essas metodologias ativas? Elas permitem uma aplicação mais direta em relação ao dia a dia dos participantes, é como se fosse uma simulação dentro da sala de aula do que eles vivem nas operações. E aí, o que a gente traz, né, dentro dessa proposta? Roleplay, que é uma simulação mesmo assistida. A gente tem a operação assistida, onde a gente coloca um padrinho ali do lado do cara para que ele seja, né, instruído de como fazer acontecer aquela capacitação. A gente tem dentro da sala de aula algumas discussões mediadas baseadas em cases. São N possibilidades. A gente tem as gamificações, os quiz, né? São muitos os formatos que a gente utiliza e, obviamente, né, de acordo com o objetivo que a gente tem, a gente traça a nossa estratégia educacional. Né? Muito para não banalizá-las como um todo, né? Além disso, a gente tem utilizado muito Jamboard, né? Plataformas que a gente tem disponíveis, inclusive gratuitas, de interatividade através de podcast, esqueci. Post-it, em sala, enfim. A gente tem muitas ferramentas hoje, né? Quiz, que a gente leva para esse contexto para fazer com que a gente consiga extrair o máximo aí desse processo de aprendizado. São as nossas super aliadas, né? A nossa caixa de ferramenta que a gente brinca. É o kit, tá, gente? Carlinha, antes de seguir, Cris Carnevale entra aqui. Você tem a Cíntia que fala, estamos aprendendo muito com você, amiga. Ela está no Mexicão, então ela faz questão de trazer aí. E o Paulo agradece pela resposta que você trouxe. Pessoal, olha que fantástico. A gente já entendeu uma metodologia chamada 70-20-10. Gente, fala você, cara. Eu tô com um especialista aqui e fui falar. Imagina, pode falar, Ju. Mas não, eu faço. A metodologia que a gente... você. Não mesmo. É a metodologia que a gente tem implementada, né, 70-20-10, onde 10% do processo de desenvolvimento se dá através da sala de aula, 70% através das interações e da troca, né, outros 20% dentro, né, do ambiente organizacional, enfim. Então, a gente fala isso o tempo inteiro. Gente, capacitação, educação, desenvolvimento não só acontece no ambiente controlado aí pela universidade. É importante que as pessoas percebam, né, o quanto elas aprendem no dia a dia.
E mais, né, se eu dou uma dica que para mim é valiosíssima, escolha mentores, né? Eu acho que o poder da mentoria é maravilhosa. Porque quando você tem uma pessoa que está ali, né? A gente tem uma ferramenta na empresa que não é de educação, que é de cultura, mas que eu acho que cabe a analogia, consciência amiga, né? Isso é muito valioso, gente. Então, assim, escolha um mentor para te auxiliar, seja tecnicamente, seja em relação a uma soft skills. O processo de desenvolvimento é contínuo, né? A gente teve, inclusive, a Elaine falando aí de lifelong learning, né? É um processo para a vida. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente se coloca nessa postura de aprendiz, quanto mais eu estudo, mais certeza eu tenho. Eu não sei nada, né? Então, é infinitas possibilidades aí de aprendizados. E a metodologia 70-20-10 é uma das referências que a gente tem na universidade. Uma outra metodologia que eu não falei é a de sala de aula invertida, que a gente também adota muito na empresa, independente do nível, né? A gente implementa pre-works em praticamente 100% das nossas capacitações, dando aos nossos empregados a possibilidade deles terem acesso previamente aos nossos conteúdos, para que ele chegue na sala já sabendo, né, e consiga minimamente interagir com o professor, trocar e, quando possível, tratar algum problema real, né? Então, assim, a gente estimula isso muito. A gente não abre mão. Se tem algo que a gente super valoriza é os pre-works, né? E a sala de aula invertida, ela tem trazido interações muito mais ricas em sala. Aquele modelo, né, tradicional, onde o professor dita a regra, traz o conteúdo e o empregado, né, se senta ali passivamente, não existe mais. Isso é coisa do século passado, né? Então, assim, para valer a pena, a gente tem que, né, seja enquanto docente ou enquanto aluno, se sentir provocado e provocar o sistema para que o conhecimento flua, aconteça, independente, né, se é no modelo 70, se é no 10, se é no 20. É isso aí. Gente, Carlinha, a Cibele Mendes está falando, Carlinha, minha inspiração. O Paulo Vilela dizendo... Eu vou sair dessa live, né? Eu já tô vermelha, eu tô sentindo um calor, assim, surreal aqui. De tanto orgulhosa que eu tô ficando com esses comentários tão especiais. Obrigada, gente. Nossa, que delícia. Sim, um beijo. Mamãe fresquinha aí, tá com bebezinha e conseguindo tempo para nos assistir. Isso é um mérito, assim, muito orgulho. Tem até a fotinha aqui, que lindo. O Paulo Vilela falando muito bom, show de conhecimento. E a Márcia Naves para contribuir com a gente. Em relação à mentoria, você enxerga uma tendência de uso maior de profissionais externos também como mentores? Eu acho que as duas possibilidades são válidas, né? Eu acho que o externo, ele traz um olhar, eu aprendi isso até com uma pessoa do ISO, do Rebusca, de virginela, assim, que não está contaminado com aquele contexto, e com isso ele consegue fazer conexões muito mais rápidas, né? E às vezes aquele cliquezinho que a pessoa ainda não tomou consciência como entrada nesse processo de desenvolvimento, ele vai te dar aquilo de bandeja. Então, assim, para mim, a mentoria externa ou até mesmo interna, ela tem um grande valor, né? Eu acho que tem características diferentes, mas ambas potência aí para crescimento. Carla, eu vou fazer um comentário e aí eu quero fazer algumas considerações a respeito do que você trouxe. A Maria Rejane, que é uma das headhunters mais reconhecidas aí, nacional e internacionalmente, está dizendo: é um prazer conhecê-la, Carla. Você passa domínio de conteúdo e grande facilidade de expressão, prendendo a atenção dos participantes. Obrigada, não, imagina, que conexão boa que você me fez, né, Ju? Obrigada por me provocar, né, a fazer essa live. Que presente, imagina que mérito. Obrigada, Regina. Nossa, o presente é todo meu, Carlinha. Pessoal, olha a quantidade de provocação que a Carla está fazendo pra gente. A última provocação se chama pensamento elástico. O que é isso? Você traz uma pessoa que estranha o ambiente que está todo mundo acostumado e quando ele estranha, ele enxerga coisas que a gente já não vê, porque a gente está contaminado de coisas. E aí eu exerço um pensamento diferente do que eu estou acostumada.
eu sou provocado por alguém que vê outros pontos de vista e que pode ver pontos de vista opostos àquilo que eu estou vendo. E isso me provoca ao aprendizado vitalício, que é a segunda provocação que a Carla traz. O aprendizado agora é para sempre. Se eu estou entendendo que eu parei de aprender, gente, eu estou um morto-vivo. Ou um vivo-morto, né? Eu não sei se você conhece, Carlinha. É o conflito do zumbi. Se o zumbi é um vivo-morto ou morto-vivo. Eu falo que a pessoa que não aprende mais já virou zumbi. Não tem jeito. E a terceira provocação que ela faz pra gente. Não importa a metodologia. Você é o protagonista da sua carreira e da sua vida. O que você quer fazer com isso? Como adulto, não espere que as pessoas ou que a empresa te digam o que fazer. Compreenda que ser a pessoa que pode trazer o que fazer, provocar a diferença, é não ser alguém essencial, ou seja, ter aquilo que todo mundo tem. É ser alguém diferencial, que as pessoas vão olhar e ter como referência para quem trabalha ação com transformação. Então, meu convite, assuma a sua capacidade do seu processo educacional e faça igual a universidade que a Carla participa. Esteja aberto à troca, esteja aberto ao novo, esteja aberto ao futuro, porque ele começa agora. Carlinha, é sobre isso que eu quero te perguntar para a gente começar a ir se preparando aí para um fechamento. O que você vê desse futuro dessa educação? Independente do nível, assim, o que você acha que a gente tem de oportunidades? Acho que eu falo uma coisa com muita frequência que eu vou compartilhá-la, né? Eu brinco com todos que me conhecem que não tem fórmula mágica. Trabalho duro, investimento em educação, o sucesso é certo, é a combinação perfeita, né? Então, assim, eu me coloco muito nessa posição, né, do aprendiz, de investir continuamente, né, no meu processo e desafiando, né, sempre aí as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu estou nesse momento, inclusive, fazendo uma outra pós-graduação, a quinta do meu currículo aí, porque, mas assim, não estou falando em relação a essa quantidade, né, mas o quanto é bom a gente estar nas academias, né, eu acho que isso é algo que nos traz a possibilidade de insights que são riquíssimas. Então, assim, essa semana eu tive aula, eu estou fazendo pós na Dom Cabral, o quanto de conteúdo aplicável que eu consegui identificar e que eu quero, né, o mais rápido possível, corrigir algumas rotas que eu percebi que eu estava fazendo de forma errada. Então, assim, sem dúvida alguma, Ju, esse é o caminho, né, para o sucesso de qualquer pessoa. Em relação à universidade corporativa, em relação a tudo que está, né, sendo trazido aí para a gente em relação a esse contexto inesperado que a gente está vivendo, o que eu tenho para mim é que quando o contexto muda, a vida nos pede aí novos aprendizados, né? Então a gente não pode sair da mesma forma que a gente entrou nessa história. Primeiro, né, tendo consciência de que essa jornada ela não é fácil, mas que a gente precisa começar a fazer essas transformações todas. Não dá para ficar, né, na zona de conforto. E eu acho que um outro ponto, né, que a gente tem sido muito provocado é em relação à velocidade de resposta, né? Então o time também nesse momento ele se tornou ainda mais crucial. E o time, para mim, está diretamente relacionado à nossa capacidade, né? Ao nível de conhecimento que a gente tem para rapidamente a gente conseguir virar as chaves que são necessárias aí dentro das organizações. Então, o futuro para mim, né, vai ser híbrido, né? A gente não vai ter só formato presencial, não vai ter só formato à distância. Certamente a gente vai se deparar com um formato ainda que a gente nem teve acesso. Mas o mais legal disso tudo, né? A gente está aprendendo muito com isso. É importante que a gente saia aí transformado, né? Com um olhar cada vez mais voltado para as pessoas, que é o que eu acredito genuinamente. Então, assim, o desenvolvimento daquela pessoa, que pessoa é essa, que história essa pessoa tem. E é isso, né? Para mim, a gente vai passar aí por grandes mudanças. Essa é só a pontinha aí do iceberg de tudo que a gente vai viver daqui para frente nos próximos anos em relação ao futuro do trabalho, a vida mesmo, né?
Carlinha, quero trazer algumas contribuições para sua fala de coisas assim que têm me provocado bastante impacto. Há mais ou menos 2 anos, eu vi um protótipo de um óculos que uma pessoa da operação poderia ter e no meio, sei lá, alguma coisa estragou no meio da linha do trem. Um mecânico júnior vai com esse óculos, ele nunca fez uma manutenção. E ao olhar ali, no óculos, existe uma orientação do manual e existe uma pessoa falando com ele que é especialista na manutenção daquela peça ou daquela unidade. E aí ele vai orientando aquela pessoa no trabalho, para o trabalho, se apropriar de como dar manutenção naquele local através do que ele lê no manual, do que ele escuta no especialista, e o especialista está, às vezes, em outro país, em outro local totalmente diferente. E esses dias eu vi um teste que tem sido feito em que pessoas cegas estão enxergando através do cérebro. E eu fiquei muito curiosa para saber como que isso vai afetar o nosso processo de educação. Porque a visão, ela nos permite limitar algumas percepções para a gente poder, às vezes, até não ficar louco, né? O que a gente vê, o que a gente deixa de ver. Agora, imagina o que é enxergar com o cérebro. E como que isso potencializa o nosso processo de conhecimento, né? Então, fechando isso aqui, eu quero trazer. Paulo está escrevendo aqui. Ju, sabia que o que você está falando faz e fará toda a diferença em minha carreira. Gratidão por tudo. Você é mil. Obrigada, meu amigo. A Érica Monteiro falando, Carla, saudades de vocês, das experiências compartilhadas. Com a Adri Meirelles, muita gente especial aqui, que delícia. Faltou só um chá, mas nesse calor não ia combinar, né? Então eu fico de aguinha aqui, mas nossa, que felicidade. A Rejane falando. Juliana e Carla, obrigada por nos proporcionar esses momentos de aprendizagem de forma tão leve. Carlinha, eu gostaria, então, de abrir espaço para você dizer onde essas pessoas podem te contatar e poder despedir, porque a gente inicia aí o encerramento da nossa live. Por favor. Tá bem. Podia ser igual live de sertanejo, umas 5 horas eu tomaria fácil ficar aqui falando com vocês. Então, eu vou deixar meu canal no Instagram, né? Para quem quiser me contatar, é Carla PF Campos, Patrícia Fernandes Campos. Podem me chamar, me coloco à disposição de todos. É sempre um prazer receber as empresas, as pessoas, né, que se interessam aí pelo tema. Ju, muitíssimo obrigada mais uma vez por me desafiar, né, por me trazer aí para essa proposta, para falar de algo que eu amo de verdade, que eu tenho uma paixão imensa. E que bom, né, que de alguma forma a gente contribuiu aí com o crescimento dessas pessoas que estão conectadas com a gente, né? Se um sitezinho já deu aí, eu já me sinto feliz com esse resultado. Estou à disposição de todos. Muito obrigada, um beijo. Até a próxima. Carlinha, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estar com você é crescer a cada segundo. A sua bagagem, a sua humanidade, a sua capacidade de pensar. Não existe caixa com você. O mundo é gasoso, é líquido, sabe? É híbrido. E isso faz com que a gente efetivamente se sinta transformado. É verdade. E a cada... Verdade, Ju. Verdade, Carlinha. E a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, meu muito obrigada pela participação, pela contribuição. Semana que vem vou estar entrevistando essa Headhunter que vai nos falar um pouco. Está conectadíssima. Vem participar com a gente. Carlinha, esperamos você aqui também, viu? Obrigada, estarei com certeza. Tenho aproveitado. Quando não ao vivo, eu corro no IGTV e vejo tudo. Obrigada, Ju. Gratidão. Eu que agradeço. E, pessoal, para quem não assistiu, convida para assistir a Carla lá no nosso IGTV. O vídeo vai ficar disponível para vocês. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Beijo. Até semana que vem. Tchau, Carlinha. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada por estarem aqui.